1 Tessalonicenses 1, de 1 a 4, diz assim a palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Vamos, antes da gente passar exatamente para a exposição aqui desse texto das Escrituras Sagradas, eu separei para a gente assistir aqui um vídeo. É um vídeo, eu não quero fazer comercial da Tinta Souvenir, mas o que eu posso fazer se eles fizeram um comercial muito bonito do Dia das Mães? Então eu queria que você acompanhasse comigo e a gente vai poder depois conversar um pouquinho sobre esse vídeo, um pouquinho à luz desse texto. Vamos ver, fechar, apagar as luzes, liberar o áudio e o vídeo. Vem, Manu. Ó, cheguei. Oi. Tem uma surpresinha pra você lá em cima. Aonde? Aqui, lá em cima. Olha o que eu pintei. Que lindo. Sabe que cor é essa? Não. Isso aqui, ó. Pra quando ela estiver sozinha comigo, saber que você tá bem pertinho dela. Meus olhos. Gostou? Gostei. Com Souvenir, tudo que você mais gosta vira cor. Souvenir, sua casa, seu orgulho. Tirando a propaganda do final, né? As lembranças da vida, elas são únicas. E como eu disse, eu sei que isso é um vídeo comercial, não é algo que necessariamente aconteceu com o Cauã e a Grazi, mas eu queria que a gente imaginasse como assim fosse, porque, querendo ou não, nós nos identificamos com muitas coisas a respeito desse vídeo. Porque a gente tem também memórias como essas, que a gente vai levar para o resto da vida. Como eu disse, tire a ideia de que é um vídeo comercial. Coloque aqui como uma situação real. Imagina o que é o casal, depois de anos e anos e anos, lembrar de que ele pintou a cor do quarto da criança com os olhos da cor dos olhos da mãe. Pense no que deve ser isso depois que o filho ou a filha crescer e depois descobrir, de ver as fotos do seu quartinho, de quando era pequenininho, de que aquilo foi uma grande homenagem para que o filho fosse sempre acalentado com o olhar da sua mãe expresso ali através daquelas cores. E lembranças como essas, e como muitas outras que eu e você guardamos no nosso coração, vão sempre nos acompanhar, e glórias ao nome do Senhor por isso. Eu sei que deve ter alguma coisa que você hoje senta para trás e olha e diz, se orgulha, que bom eu ter passado por essa realidade. E eu sei que talvez você lembre-se, ou veja, ou anteveja, como no final da sua vida, que você vai querer, naquele último dia, naquele último flash da sua história, olhar para trás e descobrir que você viveu certas coisas. Não olhar para trás e ver uma vida vazia. Não olhar para trás e ver uma vida tenebrosa. Não olhar para trás e ver só lembranças ruins, mas olhar e ver para trás e chorar com momentos maravilhosos que eu e você vivemos. Mas um choro de alegria. Eu queria dizer para você que acho que Deus também tem esse mesmo sentimento em relação a gente. Se a gente pudesse humanizar essa figura, esse quadro, é como se Deus estivesse sentado em algum momento na sua cadeira, tomando um café da tarde, e Ele pudesse olhar e ver a sua vida, e descobrir que existem memórias sobre você das quais Ele se orgulha, das quais Ele possa dizer, esse é o meu garoto, ou essa é a minha garota, esse é meu filho, ou essa é a minha filha, tenho orgulho disso,
E no momento de simples lembrança, ele vê olhar a sua vida e descobrir que Deus tem muito a sorrir, a se alegrar com aquilo que você fez. Eu quero fazer um recorte, porque eu não quero mais pensar nisso a longo prazo. Não é apenas da história da sua vida. Eu quero fazer um recorte desse mês. Nesse mês, o que é que você fez? O que é que você passou? Que você acha que Deus pode sentar na sua cadeira, no seu chá da tarde, e olhar e dizer: esse é meu garoto, esse é meu filho, essa é minha filha, eu tenho muito orgulho dele, eu tenho muito orgulho dela. Eu fiz esse recorte, irmãos, porque eu acho importante, porque senão a gente vai pensar muito a longo prazo. A gente pensar eventos esporádicos durante toda a nossa existência, seja ela o quanto tempo que ela durou, mas essa coisa da gente alegrar o coração de Deus não deve ser uma coisa somente para ser pensado no último dia, mas é alguma coisa para ser pensado hoje. Deus quer olhar para a sua vida nessa semana, ainda mais nesse dia, e descobrir que muitas das coisas que você fez alegrou o coração do Pai. E Paulo, nessa primeira parte aqui da epístola de Paulo aos Colossenses, na sua epístola aos Tessalonicenses, ele justamente vai começar dizendo isso. Eu tenho muitas boas lembranças a respeito de vocês, povo de Tessalônia. E porque creio que a palavra de Deus é inspirada, irmãos, que as lembranças boas de Paulo, as coisas que ele ressalta de bem aqui nessa comunidade, são as mesmas coisas que Deus ressalta para o nosso coração. O que Paulo vê e diz graças a Deus, igreja, é o que Deus vê e diz graças a Deus, igreja. Graças a Deus, meus filhos, eu me alegro em vocês por esses motivos. E a primeira palavra dele de gratidão é a palavra porque os filhos deles, os filhos, na verdade, de Deus, estão andando na verdade. Diz aí o comentarista Howard Marshall, diz: os membros da igreja de Tessalônia estavam continuando a viver como cristãos durante a sua ausência, a ausência de Paulo forçada, a despeito de todos os obstáculos externos. Paulo estava feliz porque ele havia pregado, porque Paulo havia falado da palavra de Deus para aquela igreja, para aquele povo. Ele tinha se ausentado, e naquela época não tinha Skype, não tinha e-mail, não tinha avião para você sair percorrendo toda a Ásia Menor e toda a Grécia e toda aquela população ali para dizer assim: olha, tranquilo, vamos lá e ver como é que estão as coisas. Paulo se correspondia com as suas igrejas e dali ouvia boas ou más notícias. No caso da igreja de Tessalônica, são ótimas notícias. Estou dando graças a Deus por vocês, que mesmo na minha ausência, vocês continuam firmes na fé. E essa alegria de Paulo, João expressa tão bem, quando diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Filhos aqui não são, na verdade, os filhos biológicos, são os filhos na fé, de João. Todos aqueles que ele havia pastoreado. Não tem maior alegria do que essa, do que saber que a minha igreja, do que meus filhos, do que meus irmãos, do que os cristãos, eles continuam andando na verdade. E esse, meus irmãos, podem acreditar, é o maior prazer que Deus tem com você. É de saber que você anda com Ele. Em uma palavra, se a gente pudesse resumir tudo isso que a gente vai conversar aqui, é isso. O maior prazer de Deus é saber que você anda com Ele. O maior prazer de Deus é saber que você anda com a verdade, que você vai ao trabalho e você anda com a verdade, de que você vai à igreja, que você anda na verdade, de que você pega um ônibus e você anda na verdade, você anda de carro, você vai à escola, à faculdade, na sua casa, na sua família, em todas as coisas você anda na verdade. Esse é o maior prazer de Deus. É isso que Deus faz, Deus se reclinar, beber o seu café e dizer: esse é o meu filho amado. Mas de que maneira Paulo fazia isso, dava graças a Deus? Ele diz: eu menciono vocês nas minhas orações, quando eu oro eu lembro de vocês e peço a Deus por vocês, e porque também sem cessar eu me recordo, e aí é mais uma vez evocando a lembrança, a questão da memória, diante de Deus, o nosso Pai, a vida de vocês. E eu creio, gente, que quando Paulo menciona nas suas orações, e quando ele recorda diante de Deus e Pai coisas para se alegrar, ele estava falando de coisas concretas. Eu quero dizer com isso, irmãos, é que muitas vezes, a gente, quando vai falar de fruto, de que a gente está frutificando para Deus, de que a gente está dando motivos de alegria para Deus,
a gente pensa isso de uma maneira tão etérea, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tão abrangente, que se a gente for espremer, parece que sai pouca coisa prática. Ao contrário do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu me recordo de vocês porque, de fato, eu reconheço, eu sei que existem coisas práticas, verdadeiras, pontuais, que vocês fazem e fizeram e continuam a fazer, que alegram o coração de Deus. Por isso, e a gente vai debater isso mais nas células durante a semana, que a gente vai estudar esse texto aqui, o que é que, de fato, essa semana, de concreto, não é, o meu amor a Deus. O que você fez de fato que ama a Deus? Eu amei o próximo, eu amei a Deus. Tá, o quê? Você amou o próximo. De que maneira? Qual foi a situação que você pode relatar disso? De que mostra que, de fato, nós estamos transbordando os frutos de Deus na nossa vida. E Deus quer ver tanto isso, que uma vez Ele fez uma coisa com uma figueira, que mostra o amor de Deus pelos frutos. Jesus estava com fome, certa vez andando, e aí ele viu uma figueira, e diz a palavra de Deus que ele se aproximou dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então ele disse, nunca mais dê frutos. Ele amaldiçoou a figueira, e imediatamente a árvore secou. Quando Jesus fez isso, Jesus não estava de fato tratando de um problema agrícola, Jesus não estava tratando de um problema sobre figos, Jesus não estava tratando nem, na verdade, do seu problema com a fome. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, o que ele estava fazendo é dizendo que o que ele precisa encontrar nas pessoas não são folhas, são frutos. O que ele quer encontrar em você, o que ele quer encontrar na minha vida, não são apenas coisas que pareçam me caracterizar como árvores, mas ele quer encontrar alguma coisa que o alimente. Ele quer encontrar alguma coisa que de fato mostre que você tem relação com ele. E isso na palavra de Deus são os frutos, e não as folhas. As folhas, inclusive, são coisas da aparência, porque esse contraste aqui de Jesus com a figueira é um contraste com os fariseus. Os fariseus oravam, os fariseus davam esmolas, os fariseus eles iam para o templo, mas Jesus está dizendo assim, mas essas pessoas só têm folhas, não têm frutos. Aparentam muito bem serem árvores, mas quando você vai pegar o que de concreto é necessário, eles não têm absolutamente nada. Que frutos eram esses, ou que figos eram esses, que Paulo começou a enxergar na igreja de Tessalônia, que deu a ele motivos de agradecer a Deus, e que dá a Deus motivos de agradecer em nós, de se alegrar em nós. E aqui são as 3 virtudes clássicas do apóstolo Paulo, que é a fé, a esperança e o amor. Paulo vai repetir essas 3 virtudes muitas vezes nas suas cartas, mas como 1 Tessalonicenses, uma das cartas mais antigas, essa é a primeira vez que Paulo apresenta a fé, a esperança e o amor como 3 virtudes que agradam a Deus. Você será uma pessoa de fé, uma pessoa de amor e uma pessoa de esperança. Mas nesse texto especificamente, Paulo coloca alguns modificadores da fé, da esperança, do amor, coisas que complementam que tipo de fé, que tipo de amor, que tipo de esperança que Deus quer encontrar com a gente, para que a gente de fato esteja vendo figos e não apenas folhas. E é isso que Paulo diz no versículo 3. Recordando diante do nosso Deus, nós vamos falar desses 3 aspectos aqui. O primeiro deles é a operosidade da vossa fé. Ou como uma outra versão, a nova versão internacional traduz, o trabalho que resulta da fé. O que é que Paulo diz com isso? É que ele estava feliz com o trabalho que aquela igreja estava fazendo, um trabalho que nasce da fé, um trabalho que é alcançado pela fé e um trabalho que revela a fé. E isso tem 2 aspectos aqui, meus irmãos, que eu quero trabalhar com vocês, mas eu quero que a gente tenha aqui na nossa cabeça que fé e que trabalho não são 2 coisas separadas. O que a Bíblia aqui está querendo dizer é que fé e o trabalho precisam andar juntos. E você vai me perguntar, é possível que fé e trabalho não andem juntos dentro de uma igreja ou como cristãos? É o que o apóstolo Paulo vai dizer que sim. É possível a gente ser uma igreja ativa, mas que não faz o que faz por amor a Deus? Infelizmente é. João vai descrever isso na sua carta, no Apocalipse, na carta à igreja em Éfeso. Quando ele diz, descrevendo a igreja, olha, eu conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança.
Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Poxa, mas que grande elogio. Vocês têm trabalhado mesmo, feito bastante coisa. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. É possível ser uma igreja que faz, que realiza, mas que tira Deus da jogada? Sim, irmãos, infelizmente é, e esse é um perigo que nós temos que olhar toda hora para dentro de nós, porque é o nosso primeiro diagnóstico para saber se nós estamos em comunhão com Deus, se nós estamos agradando a Deus, é descobrir aquilo que a gente está fazendo. Senhor, eu tenho amado o meu próximo, Senhor, eu tenho servido na tua casa, Senhor, eu tenho servido as pessoas, eu tenho feito tanta coisa para o Senhor, eu tenho feito tanta coisa, mas a gente, além de olhar aquilo que a gente faz, a gente precisa olhar o porquê fazemos aquilo que nós fazemos. Se não for fruto do nosso relacionamento com Deus, para Deus não serve, irmãos. Mas por que as pessoas trabalhariam sem o fruto do relacionamento com Deus? Há alguns motivos. Tem gente que trabalha nas coisas de Deus por tradição. Olha, eu estou dando continuidade ao que as pessoas sempre fizeram. Sempre foi feito assim e eu vou continuar fazendo. Tem gente que trabalha por responsabilidade e por responsabilidade somente. Nada contra, tudo a favor da responsabilidade, mas é simplesmente porque me pediram para fazer alguma coisa. Então eu faço. O pastor pediu, o conselho pediu, a junta pediu, a SAF pediu, a OMP pediu, a UPA pediu. Pediram, eu estou fazendo e eu sou uma pessoa responsável. O trabalho deu certo? Deu certo. O trabalho aparece? Aparece. O trabalho é uma árvore? Tem muitas folhas? Tem muitas folhas. Mas não tem o figo, que revela que o que a gente faz, estamos fazendo porque amamos a Deus. Isso pode parecer que não, mas muda toda a perspectiva, gente. Porque senão a gente cai num velho perigo da igreja que se chama ativismo. Nós não somos de fato energizados pela fé. Entramos na roda viva, entramos nas engrenagens eclesiásticas e fazemos, mas dentro de nós não se encontra uma verdadeira fé que faz porque ama a Deus de todo o seu coração. Não caia nesse perigo. Mas o outro perigo também, meus irmãos, dentro da fé, é uma igreja que diz que ama tanto a Deus, ou cristãos que dizem que amam tanto a Deus, mas dizem que não tem tempo para as coisas de Deus. Eu amo o Senhor, mas eu não tenho nada de tempo para Ele. Eu acho isso uma fé tão subjetivista, que na verdade é um egoísmo. Eu tenho fé em Deus, e é uma fé de mim para mim mesmo. Eu busco a Deus para Ele resolver o meu problema, eu busco a Deus para Ele fazer alguma coisa no meu coração, eu busco a Deus para Ele fazer alguma coisa na minha família, e sempre é você buscando a Deus para você mesmo. Só que eu questiono esse tipo de fé, porque a fé que a Bíblia me descreve, meus irmãos, ela me transforma, ela joga uma bomba dentro do nosso coração, e tira a gente do nosso egoísmo, e faz a gente amar o próximo. É isso que a Bíblia nos fala. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Isso é a palavra de Jesus. E o primeiro mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que fé é essa que não consegue sair do seu próprio coração, ir em direção ao próximo para amá-lo, para consolá-lo, seja lá o que for? Ou como o Tiago diz, que fé é essa que não mostra obras? Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Deus não quer ver uma igreja trabalhadora, mas por qualquer outro motivo. Pela tradição, pela responsabilidade, somente, por um almejo ao cargo, seja lá o que for. Deus precisa ser o motivo, o centro, o objetivo, a força, a razão do que a gente faz aqui na casa do Senhor e para a glória de Deus. Sempre, irmãos. Veja o que você faz, se você faz alguma coisa. Se você não faz, comece a fazer. E se você já faz, veja se o que você faz, Deus é o centro, o motivo de todas as coisas. Isso é
o que Paulo via naquela igreja, esse amor, na verdade, essa operosidade da vossa fé. E Paulo continua, a abnegação do vosso amor é outro figo, outro fruto que Paulo encontra naquelas pessoas. É uma fé que trabalha, um trabalho que é fruto da fé, e um amor, que na verdade a palavra abnegação aqui quer dizer esforço, um esforço motivado pelo amor, e um amor que se esforça. E gosto de falar de amor e de esforço, porque me parece, meus irmãos, que o tempo em que a gente vive hoje diz que essas duas palavras não combinam. Amor e esforço são são palavras dissociáveis, quando na verdade deveriam ser indissociáveis. Por que eu estou dizendo isso? Porque parece que hoje, pelo ideal romântico que a gente vive, o amor é sinônimo de espontaneidade. O amor é aquilo que surge dentro de nós avassaladoramente, e vem e nos conquista e nos toma. E me parece que da mesma maneira que faz isso, às vezes sai e nós continuamos a buscar um novo amor. E assim vamos indo de amor e de amor em de amor. E que na verdade a Bíblia não diz isso para a gente. O amor se esforça. O amor batalha pelo seu amor. O amor batalha, às vezes, a despeito dos nossos próprios sentimentos. O amor batalha nos tempos da crise, o amor batalha nos tempos da dificuldade, o amor batalha nos dias de inverno. O amor se esforça para que ele seja amor. E eu tenho uma analogia para vocês, para a gente entender um pouquinho mais isso, que o amor não é um poste, ele é uma árvore. E eu já vou explicar a diferença. O poste não nasceu na rua. O poste, ele um dia foi colocado ali, de maneira estanque. Ele não cresceu, ele apareceu, e não precisa de nada. Ele simplesmente está. Você não aduba um poste, você não rega um poste, você não apara um poste, e num dia em que vier uma grande tempestade, uma grande chuva, e derrubar aquele poste, você tira e coloca outro no lugar. O amor não é assim. O amor é muito mais como uma árvore, que um dia foi semente, que foi cultivada, que foi regada, e quando ela finalmente amadureceu, a gente descobre que ela ainda assim precisa de cuidados. E nesses cuidados a gente ainda continua a cultivar, a proteger e a fazer tudo para que essa árvore continue a crescer. E é bem verdade que essa árvore pode cair, mas quanto mais madura, mais enraizada ela estiver, mais difícil será a sua queda. E assim é o amor nas nossas vidas, gente. Ele não está ali por acaso, como um poste que apareceu. E ele também não vai ficar ou não vai permanecer ali por acaso. Ele permanece porque ele é cultivado. Ele está ali porque ele cresceu. E só vai ficar ali porque ele é cuidado. Por isso, esforce sempre pelo nosso amor. É com o casamento que eu estou falando? É, mas não é só isso. É assim com os nossos relacionamentos, seja eles quais forem. O casamento não é um poste, o casamento é uma árvore, precisa ser cuidado. A cada dia, com gestos, com atitudes, com verdade. É assim com a amizade. Tenho certeza que você lembra de uma pessoa que já foi talvez o seu grande amigo, seja na adolescência ou na infância, e hoje se você passar na rua, você mal dá um tchau para ele. E não foi talvez porque vocês brigaram ou por nada parecido, não. Foi porque as coisas não foram sendo cultivadas, o tempo foi deixando, geograficamente vocês se separaram e simplesmente hoje são conhecidos, mas não amigos, porque não cultivaram. É como as pessoas perto da gente. É como os nossos irmãos aqui na igreja. Se esforce todos os dias para que a gente mantenha a nossa comunhão, seja ela de que maneira for. E esse esforço é importante, e eu quero que você imagine isso. Porque pensa numa pessoa que faz um trabalho sistemático, constante, de caridade, diário. Você acha que a pessoa acorda todos os dias e diz, ai, mas que coisa boa, eu vou cuidar dos desabrigados, aqueles fofinhos, lindos e maravilhosos? Você acha que brota esse romantismo todos os dias no coração das pessoas? Não brota. Porque amor é esforço. O amor, ele batalha para que o bem
prevaleça, em que esfera ele for, a despeito dos sentimentos. Por isso, perdoe e se esforce para perdoar. Por isso, não fale mal e esforce-se para não falar mal. Por isso, não difame, não espalhe fofoca e esforce-se para isso. Por isso, sirva as pessoas e esforce-se para isso. Isso vai requerer um esforço seu. Faça o bem, esforce-se para isso, porque o amor é assim. E que se não fosse, diz a palavra de Deus, nem amor ele verdadeiramente seria. E por último, Paulo diz, o último figo que ele quer ver na nossa árvore é a firmeza da vossa esperança, ou como diz a Nova Versão Internacional, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que trabalha por fé e que tem uma fé que trabalha, um amor que se esforça e um esforço que é fruto do amor, e ele quer ver uma firmeza em nós, fruto da nossa esperança, e uma esperança que nos mantém firmes. Bom, que esperança é essa que o apóstolo Paulo está falando? Bom, Paulo escreveu para diversas igrejas, e todas elas tinham particularidades. A igreja de Corinto, a igreja de Roma, a igreja de Filipos, a igreja de Colossos, todas elas tinham particularidades, mas uma coisa elas tinham em comum. No início do século, no início dos primeiros anos dos primeiros séculos, as igrejas eram perseguidas. Às vezes de uma maneira mais intensa, às vezes de uma maneira mais branda, mas todos eles passaram por tempo de perseguição. E Paulo vai falar assim, olha, é fácil vocês desistirem da fé, porque afinal a cabeça de vocês está a prêmio, é a vida de vocês que está em jogo. Se você diz que serve a Deus, corre o risco de você perder a sua própria vida, mas Paulo diz assim, fiquem firmes. Mas por quê? Porque vocês têm uma esperança que a verdadeira pátria, o verdadeiro lugar de vida não está aqui nessa terra, está nas regiões celestiais. O que acabou com a nossa esperança, meus irmãos? 3 coisas aqui, e eu sei que tem muito mais coisas que acabou com a nossa esperança, mas a primeira dentro da igreja é a teologia da prosperidade. Quando você ouve alguém dizendo, olha, sirva a Jesus que Deus vai te dar $1 milhão, dê dinheiro para a igreja que você vai receber em triplo, a gente quer dizer uma coisa que isso está em qualquer lugar, menos na palavra de Deus, e nós não concordamos com isso. E o que a teologia da prosperidade fez? Ela acabou com a esperança, porque ela tirou o céu do céu e colocou o céu, entre aspas, muito entre aspas, aqui na terra. E não é aqui que está a nossa verdadeira alegria. O consumismo, tão característico da nossa sociedade, o consumismo desenfreado retirou a esperança. Consumo, logo existo. Consumo, logo sou feliz. Eu tenho, logo sou um ser humano. Eu tenho, logo tenho a maior felicidade do mundo. Tira da gente a sublimidade da vida. E quando eu digo de vida eterna, claro que tem a ver sim com a nossa esperança lá nos céus, mas João vai dizer que a vida eterna é essa, que te conheçam. A vida eterna culmina nos céus, mas ela começa quando nós começamos a ter um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, aqui dentro do nosso coração, e aí a nossa mente, a nossa vida começa a desejar coisas mais sublimes. Aquilo que a gente anseia com o consumo, a gente vai conseguir, na verdade, em Deus. Aquele buraco que a gente tem, achando que comprando, que tendo, que fazendo, a gente vai ter, na verdade a gente descobre que é Deus quem é capaz de suprir todas essas coisas. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há maneira de você se reconectar com Deus que não seja por Jesus, e não há maneira desse buraco, dessa ausência ser suprida se não for a respeito de Jesus, que vai encher a sua vida de esperança. E o imediatismo retirou a esperança dentro de nós. É agora ou nunca. Ou eu sou feliz hoje ou nunca mais. Deus diz, temos um grande espaço maravilhoso para vocês. Não é um discurso contra a terra. Porque eu não acho que ninguém aqui tenha que viver uma vida horrorosa, tenebrosa. Aliás, não se acostume nunca com as trevas aqui. Mas não deixe a vida ser só isso. Porque a vida não é só isso que os nossos olhos podem ver. Vida eterna é conhecer o eterno aqui e conhecê-lo para sempre. Agora, essa esperança precisa te deixar firme, que é isso que Paulo está dizendo. Não é simplesmente você crer nisso, mas a partir dessa fé, de crer nessa esperança, a sua vida aqui ser totalmente transformada. Onde você possa ver, está difícil agora, mas eu sei que Jesus está do meu lado, e eu sei que Ele é a minha esperança, e eu vou ficar firme ao lado dEle, a despeito das minhas perseguições, seja elas quais forem, porque eu sei que andar ao lado de Jesus é andar no melhor lado. E Paulo conclui, dizendo, e assim eu reconheço, irmãos amados,
a eleição de vocês. Assim eu reconheço que vocês são filhos de Deus. Porque eu vejo na vida de vocês um trabalho com fé e uma fé que trabalha. Não por ativismo, não fazem planos sem Deus, eles não têm uma fé tão subjetiva que nada muda, eles trabalham e trabalham porque creem no Deus vivo. Um trabalho com fé e uma fé que trabalha. E eu me alegro com vocês porque eu vejo um esforço no amor. Está difícil? Continue. Cultive, pode, adube, apare as arestas, mas faça um esforço enorme para que vocês se amem, porque o amor verdadeiro ele é assim, um esforço amoroso e um amor que se esforça. E estejam firmes na esperança. Coloquem a cabeça de vocês no céu. Coloquem a cabeça de vocês nas coisas sublimes de Deus. Coloquem as coisas de vocês, o coração, a riqueza maior de vocês, na intimidade que vocês têm com Jesus. E sejam felizes lá e aqui. Mas vivam com a pátria celestial no coração, porque lá é o seu verdadeiro lugar. E depois da gente viver assim, e depois da gente pedir a Deus para que a gente viva assim, porque eu sei que tudo isso aqui é obra do Espírito Santo no nosso coração, depois da gente viver tudo isso, lembra de uma coisa, que Deus vai estar lá no alto e perto da gente, rindo, se alegrando, satisfeitos com você. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por todas as coisas e pedimos a Deus que esses frutos estejam muito presentes no nosso coração, Pai. Dá-nos um trabalho com fé e uma fé que trabalha, Senhor. Dá-nos um amor que se esforça e um esforço que é fruto do amor, Pai. Dá-nos, ó Deus, uma firmeza que é fruto da esperança e uma esperança, Senhor, que nos mantém firmes no Teu caminho, Senhor. Que sabemos, ó Deus, que se estivermos assim, iremos alegrar, Deus, satisfazer o Teu coração. E é isso que nós mais queremos nessa vida, Deus. Que o Senhor olhe para nós, lembre-se de nós, vejam todas essas coisas e se alegre na nossa vida, Pai. Faz isso, nos ajuda nas nossas dificuldades. É o que nós queremos te pedir, no nome de Jesus.